Olha, Vitor, uma guerra constitucional aí é institucional, né? E o brasileiro no meio. Eu acho que eu vou ter que discordar aí do Fiuza que o STF está esticando a corda. Eu acho que não existe mais corda. A corda já se arrebentou, exatamente aí pelas mãos do STF. E a gente não pode, Vitor, em hipótese alguma, por maior que seja aí o nosso respeito à instituição, ao STF, à nossa Suprema Corte, a gente não pode dar ares de comodidade, de normalidade numa situação dessa. Nós sabemos muito bem o que acontece quando ninguém para tiranos. E Alexandre de Moraes, ele tem aí nas mãos uma caneta tirânica. Ele acha que ele é o dono supremo do Brasil. O Senado, infelizmente, se ajoelha aí diante das inconstitucionalidades dele, nossa única ferramenta constitucional para parar essa caneta tirânica. E dentro desse imbróglio todo, onde está aí Michel Temer, que costurou uma possível reconciliação? Onde está Rodrigo Pacheco? Onde está o Senado? Vitor, eu queria só ler aqui uma parte do inquérito, porque o que nós temos que lembrar aqui é que dentro desse conceito todo que nós estamos conversando, não havia sigilo nas informações passadas pelo presidente Jair Bolsonaro na live de agosto do ano passado. E aí, o inquérito, se me permite, Vitor, ele diz mais ou menos, vou ler aqui as partes mais importantes, que no dia 31/8, na Superintendência Regional da Polícia Federal, no Distrito Federal, compareceu Vitor Neves Feitosa Campos, delegado de Polícia Federal. E aí diz na peça que, indagado se referido inquérito se encontrava sob segredo de justiça, respondeu que não, que no inquérito não existe nenhuma medida cautelar, bem como não existe nenhuma manifestação judicial quanto à decretação de segredo de justiça. Indagado se o inquérito possuía algum extrato de documentação classificada como sigilosa, respondeu que não possui. Indagado se referido inquérito constava no Sistema de Polícia Judiciária da Polícia Federal, o SISCART e ou o EPOL, com a etiqueta sigiloso, respondeu que não constava, que desde a sua instauração não foi cadastrado tanto no sistema SISCART quanto no EPOL a etiqueta sigiloso, que explicou que após a divulgação do mencionado inquérito na live do dia 4 de agosto de 2021, o EPF Bruce alterou por iniciativa própria o status de tal inquérito para a etiqueta sigiloso para evitar acesso ou utilização indevida das informações ali constantes. Portanto, Vitor, o delegado reconhece que o sigilo veio depois da live do presidente. E fica uma pergunta aqui para finalizar, não é, Vitor? Por que, mesmo se tivesse sigilo, que aqui, de acordo com o delegado da Polícia Federal, Vitor Neves Feitosa Campos, não havia sigilo, mas mesmo se houvesse sigilo, por que colocar sigilo em informações tão pertinentes que a população brasileira deveria saber? Que o nosso sistema eleitoral foi invadido. Por que não abrir isso para a nação brasileira, para que possamos discutir ferramentas e camadas de transparência no nosso sistema eleitoral, para que a nossa democracia seja uma democracia de caminho limpo? Fica aí a pergunta. Do Supremo procurar dirimir conflitos e garantir a segurança jurídica do país. Ele faz o contrário. O Alexandre de Moraes, não nos esqueçamos, proibiu o presidente da República de nomear o superintendente da Polícia Federal, que é uma atribuição do chefe do Executivo. Ele tem provocado o presidente permanentemente e agora ele conseguiu a crise institucional e constitucional, como lembrou a Ana, o impasse constitucional, porque ele é um homem que só tem certezas, ele não tem dúvidas, ele não ouve ninguém e por isso, por esse temperamento, por esse desconhecimento deliberado da lei,
e da Constituição, ele criou a figura do preso político, ele criou o flagrante perpétuo, ele criou inquéritos ilegais, que ele mesmo conduz. Ele conseguiu, enfim, agir simultaneamente como investigador, promotor, delegado, juiz. Ele julga os recursos encaminhados aí pelos réus que ele condena, pelos advogados dos réus que condena. Chegamos a esse absurdo. Ele viola a Constituição diariamente. E agora chegamos a esse impasse. O presidente da República, agindo de acordo com a Constituição, se recusou a comparecer aí a um depoimento. Não tem nada a ver com o presidente da República esse negócio aí. Um ministro não pode fazer isso com o presidente da República. É o chefe de poder. A Constituição determina que os poderes hajam em harmonia. E é o que não faz o ministro Alexandre de Moraes. E agora? Ele vai determinar a condução coercitiva do presidente da República? É isso que deve fazer um ministro supremo? Quer dizer, um homem que tira da vida de quem não cometeu crime algum, como o ex-deputado Roberto Jefferson, tira 5 anos da vida dele, um homem doente. Ele criou a figura do preso político no Brasil. E só há presos políticos em tiranias, regimes tirânicos. Então é ele, Alexandre de Moraes, o responsável por mais uma crise que o Brasil começa a viver. E o chefe do Executivo tem agido corretamente. Fez concessões até em demasia a um poder que não é mais poderoso que os outros. Não pode ser, a Constituição não permite que isso aconteça. O Supremo Tribunal Federal não é mais poderoso que o Legislativo nem o Executivo. Onde estão os atuais homens de coragem na nossa sociedade para dar um basta? Inclusive homens na própria Polícia Federal, a gloriosa Polícia Federal. Onde estão esses homens para simplesmente dizerem, olha, não vamos cumprir ordens inconstitucionais? Agora, veja a similaridade dos cenários políticos entre Brasil e Estados Unidos, poucos meses antes de uma importante eleição presidencial. Por isso que a gente sempre toca aqui nos pontos, na vida nos Estados Unidos, nos pontos políticos, no cenário político, porque as similaridades, elas são muitas. O que aconteceu em 2020, alguns meses antes da eleição presidencial aqui nos Estados Unidos? O caos. Ruas sendo queimadas, cidades inteiras sendo destruídas, um estica e puxa constitucional. Ainda bem que aqui nos Estados Unidos existe o federalismo que dá uma autonomia muito maior aos estados, e essa autonomia e independência, ela faz, né, essa autonomia faz com que estados republicanos eles simplesmente baixem ali uma ordem executiva de guarda nacional nas ruas e a violência acabava. Mas nos estados democratas, que foram usados como braço político no caminho para derrubar Donald Trump, o caos foi instalado. O caos institucional, o estica e puxa das leis, o defund the police, o temos que tirar Donald Trump porque ele ameaça a democracia. E nós não temos essa força, embora no Brasil nós sabemos que movimentos terroristas como o MST, eles são muito capazes de armar esse tipo de situação perante eleições, antes de eleições importantes, mas nós já estamos vendo aí o caos político sendo instaurado por agentes políticos dentro do braço judiciário no Brasil. E, infelizmente, aqueles que deveriam colocar mãos calmas e num país em chamas, num país polarizado, sempre colocar e enaltecer a Constituição como o único norte possível. Então, onde estão os homens da lei que dirão, olha, essa ordem é inconstitucional, não vamos cumprir, porque
Vitor, para finalizar, o que o STF faz, ele desmoraliza o próprio judiciário brasileiro, a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância. Chega no STF, eles olham para baixo e dizem: vocês não servem para nada, vocês não sabem nada, nós vamos mudar tudo, nós vamos falar do Lula daqui a pouco. Então, o caos daqui até a eleição presidencial, eu não acho que ele vá arrefecer. E aí nós precisamos cobrar exatamente dos homens de coragem, dos homens que dizem proteger a lei, onde eles estão para que isso seja cessado, ou então nós vamos entrar aí num período muito perigoso antes da eleição do final do ano. Estou à procura também dos homens altivos, né? Dos juízes do Supremo, por exemplo. Não tem nada a dizer. André Mendonça não tem nada a dizer, não tem nada a falar sobre isso. O Nunes Marques lá não tem nada a dizer. Nem outro ministro, Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, tão corajosa, né? Cala a boca, já morreu. Não tem nada a dizer, ninguém discorda do que anda fazendo o Alexandre de Moraes. É ele o superintendente da Polícia Federal? Ele manda na Polícia Federal? Ele proibiu o presidente da República de nomear o superintendente. Agora, ele dá as ordens que quer, como se os policiais federais estivessem agindo como o segundo escalão do nazismo, que depois da Alemanha nazista, que depois invocou a obediência devida para cumprir ordens ilegais. Ordem ilegal não se cumpre. Não se cumpre. O Alexandre de Moraes gosta de andar no fio da navalha, é perigoso. E se for recusado o cumprimento de uma ordem que ele der? Tá? O que ele vai fazer? Chamar tropas? Vai chamar o exército? O que ele pretende fazer? O poder do Supremo Tribunal Federal é moral. Se ele perde o respeito da população, ele perde o poder completamente. E as ordens não serão cumpridas, porque não fazem sentido. Há uma perseguição, quer dizer, o povo brasileiro não é um bando de idiotas. Ele vê a celebração do Lula por parte de advogados, tá, que dizem que nem depois de cometido o crime alguém deve ser preso. Pois o Alexandre de Moraes manda prender não quem declara isso, o advogado que diz essa frase cínica. Ele manda prender alguém que não cometeu crimes e provoca o tempo todo o presidente da República. Não é assim que se age. Agora, não aparece ninguém para contestar isso aí. Os advogados que vivem produzindo pedidos de impeachment contra o Bolsonaro também não têm nada a declarar. Quer dizer, esse medo, essa pusilanimidade das figuras que deveriam agir, que viviam assinando manifestos até contra o guarda da esquina e que agora se encolhem, está o Brasil inteiro acompanhando o silêncio deles, que é o sinal de que perderam a vergonha.